Fator de impacto, índice H, o que que essas métricas são? Você já deve ter ouvido falar delas, mas como que elas são calculadas? O que que elas realmente representam? Dá para dizer que uma coisa é melhor que a outra por causa desses números ou não? Vamos entrar nessa discussão, vamos falar um pouco dessa polêmica depois da vinheta. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Grama e hoje a gente vai continuar a falar sobre publicação científica. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre aquelas métricas de ciência, né? Você já deve ter ouvido falar de fator de impacto, de índice H, talvez você tenha ouvido falar as coisas ao contrário, né? Muita gente fala fator H, índice de impacto e tal, mas vamos ver o que que é isso daí. Como que funciona, como que calcula, o que que realmente representa, quais são as críticas, os problemas, o que que dá para tirar de informação dessas métricas e o que que não dá, porque também tem muita crítica em cima disso. Então vamos lá. A gente vai falar basicamente, né, hoje, então, daquele campo que muita gente chama de cientometria. Cientometria, então, é aquele estudo mais qualitativo da ciência, de uma maneira geral, tá? Então, ele está ali dentro, ele está como uma intersecção grande entre a bibliometria, né, que é aquela parte da ciência que vai usar métodos matemáticos, métodos estatísticos, para avaliar a situação atual aí das tendências futuras da ciência, usando os indicadores de publicação. E isso também está bem ligado a um campo que hoje já se chama de informetria, que é a parte mais qualitativa da informação como um todo, né? E como uma extensão aí da bibliometria e da cientometria. Para vocês terem uma ideia, tem até revista científica que chama Scientometrics, de cientometria. Então esse é um assunto que é bastante estudado por aí e que, portanto, tem, né, muita gente que fala bem de um lado, fala mal de outro, e vamos tentar entender um pouquinho mais disso daí. Desses índices todos, dessas métricas todas, né, melhor dizendo, né, talvez aquele que a gente mais escute falar e o que mais traga polêmica até é o fator de impacto. Então, eu vou falar um pouco mais sobre ele, vou contar um pouco mais a história dele, de onde ele veio, para onde ele vai, para que ele foi criado, porque os outros índices meio que todos derivam dele, tá? Então, vamos começar com o fator de impacto. Vamos então começar falando do fator de impacto. Esse negócio aí, gente, ele foi criado por um pesquisador americano chamado Eugene Garfield, lá nos anos 50, né? Um pouco antes até ele já tinha a ideia. Ele é um cara que era formado em química, depois ele fez mestrado em Library Science, que acho que dá pra gente dizer que é biblioteconomia, e depois ele fez doutorado em linguística. Logo depois da graduação, ele foi trabalhar na Biblioteca de Medicina da faculdade, né, da Universidade Johns Hopkins, que é bastante famosa nessa área de medicina. E lá ele foi fazer o quê? Ele foi criar um índice dos artigos das revistas de medicina. Ele sempre teve um fascínio, bem dizer, por essa ideia de você criar um índice que te ajudasse a encontrar os artigos mais relevantes para cada tema da ciência, das pesquisas, porque ele já estava vendo que o número de revistas e, claro, o número de artigos estava crescendo demais e estava difícil de fazer isso manualmente. Então ele tinha essa ideia. Ao que consta, essa ideia foi muito influenciada pela leitura de um artigo chamado As We May Think, de 1945. E ele também ele era um cara com um espírito empreendedor muito grande. Então, logo depois da graduação, ele já estava ali, formou uma empresa que ele prestava esses serviços aí de fazer indexações para vários tipos de empresas farmacêuticas, de universidades e coisas assim. Essa empresa chamava Institute for Scientific Information, o ISI, que vocês talvez já tenham ouvido falar, né? E o ISI ele acabou sendo uma parte bastante importante da Thomson Reuters, e depois a Thomson comprou o ISI, manteve o nome, e depois, mais recentemente, a Thomson vendeu essa parte aí deles para uma empresa chamada Clarivate Analytics. Por isso, hoje, quando a gente vai olhar o fator de impacto, está dentro do site da Clarivate, não mais do ISI, apesar de que eles mantiveram alguns dos nomes que já eram bem famosos, como Web of Science, assim, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em 1955, o Eugene publicou um artigo na Science chamado Citation Indexes for Science. E ali ele propõe a ideia de você criar um grande índice que fizesse essa ligação entre os artigos publicados e as citações que esses artigos receberam em outras revistas. Tá? E isso, a ideia dele era que isso ia facilitar muito você encontrar os artigos mais relevantes dentro de um tópico, porque eles estariam sendo mais citados, né? Mais citados ou porque eram muito interessantes, porque eram relevantes, porque eram bons, ou mesmo porque tinha alguma polêmica envolvida ali. Então ele tinha essa ideia aí já há um tempo. E é nesse artigo que ele propõe a criação do fator de impacto. Ele propõe o fator de impacto como uma medida para você ver a relevância, para você ver
onde essas coisas estavam acontecendo, né? Quem estava mais sendo citada, qual revista estava sendo mais citada, tinha artigos mais citados, então talvez fosse uma revista mais relevante para, por exemplo, um bibliotecário escolher fazer assinatura, né? A gente já falou em outros vídeos desse modelo de assinatura de revistas. Então, ele, como também trabalhava nessa área, ele pensava, como é que eu vou dizer para o pessoal da minha biblioteca qual revista é mais interessante para eles assinarem? Então, a ideia do índice do fator de impacto veio também nessa linha, tá? E ele faz uma conta muito simples. O que você faz? Você pega todas as citações que uma revista recebeu durante um determinado ano, então você tem que ter esse índice, né? Todas as citações que a revista recebe no ano, e divide pelo número de artigos que essa revista publicou nos 2 anos anteriores. Só um ponto aqui é que o denominador ali da divisão, ele na verdade, não é só o número de artigos, né? É o número de materiais citáveis, entre aspas, porque tem revista que publica coisas que não são citadas, tipo obituário, tem revista que publica editorial que é citado, tem revista que não. Então, aí só você já vê que pode ter uma complicação, tá? Mas é o número de citações recebidas em um ano pelo número de materiais citáveis dos 2 anos anteriores. Uma coisa interessante do fator de impacto é que ele é um número muito simples, né? Então, vamos fazer uma conta de papel de pão aqui. Se a sua revista publica 50 artigos por ano, então você vai levar em consideração os artigos publicados nos últimos 2 anos, são 100 artigos. E se você recebeu em um determinado ano 100 citações, 100 por 100, 1. Então o fator de impacto é mais ou menos isso, né? Uma citação para cada artigo nesse último período de 2 anos. E dá para fazer essa correlação fácil, né? Então, se uma revista tem aí um fator de impacto 30, quer dizer que mais ou menos espera-se que cada artigo tenha 30 citações. Não tem, eu já vou falar isso para vocês, tá? Agora, essa ideia dele não foi muito bem aceita logo de cara, porque os críticos falavam que ia ser muito difícil fazer esse índice, que ia dar muito trabalho, que ia ter um custo muito elevado, né? A gente tem que pensar que isso é anos 50, então não tinha os bancos de dados que a gente tem hoje, não tinha muita coisa, muita facilidade que a gente tem hoje. Eles tinham que fazer isso muito na mão. Eu nem sei como que ele conseguia fazer a relação aí das citações e tal, acho que era na mão mesmo. Mas, né, apesar das críticas, ele continuou. Ele ia ali fazendo o trabalhinho de formiguinha dele, continuava prestando os serviços dele, e lá por mais ou menos 1960, ele já tinha um capital suficiente para investir e conseguir trabalhar em cima disso. Trabalhou, e em 1964, aí, o Easy lançou a primeira versão do Science Citation Index, SCI ou SCI, né, que era então essa primeira versão desse grande banco de dados, e na época tinha mais de 2.200 revistas. Então você imagine, 2.200 revistas em alguns anos de produção, tudo fazendo a conexão na mão de quem estava citando quem, imagina o trabalho que o cara teve. E aí, gente, 8 anos depois de lançar a primeira versão do Science Citation Index, ele lança a primeira versão dos fatores de impacto. Então ele não fez a coisa logo de cara, ele ficou alguns anos analisando ali as citações, fazendo todo o track das citações, e 8 anos depois da primeira versão do SCI, ele lança os fatores de impacto e ele publica outro artigo na Nature chamado Citation Analysis as a Tool for Journal Evaluation. E ali ele analisa mais de 2.400 revistas para ver os fatores de impacto. E na época, o maior de todos os fatores de impacto era ali quase 30, 29,2, para uma revista chamada Accounts of Chemical Research. É interessante a gente olhar essa tabela aí do artigo dele lá, que as revistas que hoje a gente conhece como revistas top de todas, tipo Nature e Science, estão bem lá atrás na lista, né? Fator de impacto ali na casa do 3. Então não sei o que mudou nesses anos todos aí, mas a gente vê que tem uma mudança na posição das revistas ao longo dos anos aí. Então deixa eu só frisar uma coisa para vocês aqui. Eu sempre falo para as pessoas, o fator de impacto, ele não foi criado para dizer se uma revista é melhor ou pior que a outra. Ele foi criado para ajudar as pessoas a procurar temas interessantes de análise, de pesquisa, né? Os temas emergentes de pesquisa, ver onde estava tendo mais citação, ajudar cientista, ajudar talvez até políticos, tomadores de decisão a ver temas emergentes de pesquisa, ajudar bibliotecário a escolher qual revista assinar. Ele não foi feito para dizer essa revista é melhor que aquela. Ele não é feito para isso, ele na verdade nem tem como fazer isso. E aí entram as várias críticas ao fator de impacto. Uma delas é que é relativamente fácil você trapacear no jogo. Você é o editor de uma revista, você dá um jeito
de enfiar a citação ali, né, dos artigos recentes naqueles que estão saindo esse ano, e aí seu fator de impacto vai subir. E a gente sabe, eu conheço caso de revista que fazia isso. E aí subiu, e hoje tem um fator de impacto bom. Então, a gente sabe que tem jeito de dar um jeito, né, de dar uma mexidinha. Claro que as pessoas que calculam o fator de impacto, a Clarivate, né, na Wizy mesmo na época, eles sempre vão tentando dar um jeito nisso, eles tentam olhar, ver se a revista tem um número de autocitações muito grande, eles te dão os dois números ali, com e sem autocitação. Vou mostrar já já para vocês, mas tem muitas críticas, tá? Outra crítica é o próprio banco de dados. Vejam, a empresa que te dá o fator de impacto, a empresa que calcula o fator de impacto, é a mesma que faz o banco de dados. Então, você pode até falar que tem um certo conflito de interesses, né? Mas eu acho que o problema maior não está na empresa produzir isso, porque se ela é dona do banco de dados, é muito mais fácil para ela fazer a conta das coisas, né? Fazer a ligação. Mas tem o problema de que é o que vai ser indexado por essa empresa. A gente fala de uma maneira geral como o Web of Science, que é o Web of Science Core Collection, que envolve várias coisas, né? Tem as revistas de exatas, as revistas de humanas, sociais, e tem um monte de coisa ali, e é aquele conjunto de revistas que vai ser analisado. Hoje, se não me engano, é mais ou menos 24 mil revistas, né? O número que é indexado pelo Web of Science de uma maneira geral. Mas a gente também sabe que existe um certo desbalanço ali, uma desproporcionalidade entre as revistas de língua inglesa e as de outras línguas. Se a sua revista está em inglês, ela tem muito mais chance de ser indexada no Web of Science, né? Eu não tenho certeza se há uma obrigação, mas eu sei que já fizeram essa análise e praticamente todo mundo que estava lá publicava em inglês. Então, aquela ciência que se publica em revistas de outras línguas, aquela ciência mais local, não chega lá, não é considerada, porque só vai ser considerado aquelas citações recebidas pelas revistas que estão dentro do Web of Science, contabilizadas nas outras revistas do Web of Science. É tudo dentro do mesmo banco de dados. Se a sua revista, se o seu artigo está publicado numa revista, está citado por uma revista que não está no Web of Science, essa citação não vai entrar na conta do fator de impacto ali. Então, mesmo que a sua revista esteja indexada no Web of Science, a revista onde você publicou, se quem está citando não está, então essa daí não entra na conta. E aí o fator de impacto dessa revista não cresce. E uma outra crítica bem interessante, eu vou mostrar agora para vocês uma figura de um artigo da Nature, aí, bem recente, que foi feita uma análise grande ali das revistas e da distribuição das citações, né? Quantos artigos recebem, quantas citações. E é bem claro que praticamente todas as revistas têm uma distribuição de citações muito assimétrica. Então você tem muitos artigos com poucas citações, alguns artigos na média e poucos artigos com muita citação. Então você fica com uma curva muito assimétrica. Então quem é responsável pelo fator de impacto, na verdade, é um grupo pequeno de artigos que tem muita citação. E que na hora que você faz essa média, você fica com um número alto. Se você publica 100 artigos e um deles tem 1000 citações, você vai ter um fator de impacto alto. Mas você vai ter desses 100, sei lá, uns 50 com uma citação. Você vai ter um desbalanço muito grande. Então, isso é para dizer que um fator de impacto alto não necessariamente significa que tudo o que sai naquela revista vai ter esse impacto, entre aspas. Né? Nem todo artigo que saia numa revista que tem fator de impacto alto vai ter aquela tal qualidade. Na verdade, a maioria não vai ser tão citado assim. É lógico que se o seu artigo está numa revista de impacto alto, a chance dele ser citado é maior, porque essa revista vai ser mais lida. Né? Então, a chance das pessoas verem o teu artigo é muito maior. Então, também tem essa questão aí de que nem tudo que está lá tem o mesmo impacto. A gente sabe de artigos que estão em revistas de fator impacto altíssimo, mas que praticamente não fazem barulho, digamos assim, né? Não recebem citação, não são considerados. Então, leva isso em consideração. Só para a gente fechar essa parte do fator de impacto, então, como eu falei para vocês, eles são hoje, né, o fator de impacto, hoje ele é propriedade da empresa Clarivate Analytics, e todo ano eles lançam esses números por volta agora
de fim de junho, começo de julho, tá? Acabou de sair agora os novos fatores de impacto para o ano passado. Eles vão arrumando isso até mais ou menos no meio do ano, porque tem revista que demora para soltar os números, às vezes do próprio ano passado, assim, demora um pouquinho. Então eles vão ajustando, no meio do ano eles liberam esses valores, tá? Daqui a pouquinho, mais para frente no vídeo, eu vou mostrar para vocês ali no site da Clarivate como é que faz para ver os fatores de impacto, e a gente vai dar uma analisada nisso daí juntos. Mas antes eu quero falar um pouco dos outros índices, tá? Então vamos partir agora para o Site Score. O Site Score, gente, ele é mais uma das muitas ideias que vão surgindo por aí sobre, né, dar uma arrumada na maneira como o fator de impacto faz a conta. O Site Score, ele é propriedade da Elsevier, né? A Elsevier é dona da base de dados Scopus, que indexa mais revistas que o Web of Science. São, acho que é perto de 34 mil revistas, alguma coisa assim, desse ano. Então eles têm uma base de dados um pouco maior, e aí eles vão então pegar essas revistas, fazer toda aquela análise de citação e liberar o valor também. A diferença é que eles fazem a conta um pouquinho diferente. A ideia é a mesma, número de citações num período dividido pelo número de artigos, materiais citáveis nesse mesmo período. Eles começaram fazendo uma janela de 3 anos, então citações no ano, sobre 3 anos de artigos. E depois eles viram que a coisa não estava muito diferente do fator de impacto, não estava dando certo, eles mudaram e hoje a conta é de 4 anos para 4 anos. Então, o período de 4 anos, né, o mesmo período de 4 anos, você calcula todas as citações naquele período de 4 anos dividido por todos os artigos ou materiais publicados naqueles mesmos 4 anos. Então, você tem uma janela maior, você dá mais tempo para as coisas serem citadas, porque artigos têm meias-vidas diferentes, tem artigo de determinada área que é muito citado no primeiro ano, depois não é mais citado, tem artigo que demora 1, 2 anos para começar a ser citado. Então, isso daí eles fizeram para aumentar um pouco a representatividade das coisas. Um grande diferencial do SiteScore para o fator de impacto é que ele é de acesso gratuito. Qualquer um pode entrar lá no Scopus e ver os fatores, o SiteScore, o valor do SiteScore. E eles também fazem o que eles chamam de SiteScore Tracker, que cada mês eles vão calculando, né, a probabilidade, eles vão vendo para onde está indo o SiteScore da sua revista até chegar no meio do ano também e liberar o valor oficial para aquele ano. Também saiu agora de pouco, a gente vai dar uma olhada nisso já já. Um outro índice que tem por aí e que também vai aparecer quando a gente for ver a busca lá no Scopus, junto com o SiteScore, é o Simago Journal Rank. Eu estou falando Simago aqui porque é uma empresa espanhola chamada Simago, então eu acho que é assim que fala, mas eu já vi falar Simago, Saimago, Skymago, sei lá, então estou falando Simago aqui, tá? É uma empresa interessante, eles fazem esse serviço de indexação e provêm esses serviços aí de índices e coisas assim para a ciência. Eles até têm um aplicativo gratuito de gráficos para você entrar com seus dados e fazer vários tipos de gráficos, chama Simago Gráfica. Vou deixar o link aí para vocês também darem uma olhada. E eles fazem esse ranqueamento de jornais, né, que é o SJR, Simago Journal Rank. Essa métrica ela funciona como? Ela é um pouquinho diferente das outras. Aqui, essa é a próxima que a gente vai ver, já são um pouquinho mais elaboradas na sua formulação do que o fator de impacto e o SiteScore. Então, a ideia aqui é que existe uma transferência de prestígio entre as revistas, entre as citações. Se uma revista de maior prestígio cita um artigo de outra revista, ela transfere o prestígio dela para essa outra revista, né? Porque é um artigo publicado numa revista maior, digamos assim, mais importante, citando um outro artigo. Então, tem essa transferência de prestígio aí, uma abordagem meio doida, parecida com o algoritmo do PageRank do Google, que ele faz esse ranqueamento aí das páginas, vendo que sites importantes estão linkados a outros sites mais importantes, e não a sites menores. Tem um fator interessante aí, né, que são alternativas ao fator de impacto criado pelo Eugene Garfield, que usa o algoritmo PageRanking, do PageRank, e o PageRanking foi fortemente influenciado pelas ideias do fator de impacto do Eugene Garfield. Os caras do Google lá já falaram que as ideias do Garfield influenciaram muito eles a criar o PageRanking. Então aí os caras fazem uma alternativa usando aquela coisa, né? Bom, mas então essas citações aí, elas vão depender da revista em que essa citação for publicada. E eu vou falar para vocês, eu não faço ideia como que eles dão esse prestígio, como que eles definem
como esse prestígio é maior, assim, eles explicam lá no site que eles fazem uma média entre um monte de citações do campo e tal, mas eu vou falar para vocês que é uma coisa que para mim era um pouco esotérica demais, assim, sabe? O site score e o fator de impacto a gente entende porque ele é um número muito direto. Agora, esses números aqui do SJR e do próximo índice, eles são um pouco mais difíceis. Eu acho estranho um pouco comparar entre as revistas, entre as áreas, então eu tenho um pouco de dificuldade de relacionar ele com os outros valores. Eu não faço a menor ideia. E assim como o SJR, tem uma outra métrica, né, chamada SNP, ou Source Normalized Impact per Paper. Tá? Então, impacto por artigo normalizado pela área, pela fonte. Então, a ideia aqui é buscar, a ideia é tentar permitir comparações entre as diferentes áreas do conhecimento, porque a gente sabe que, né, a taxa de citação, quanto que um artigo é citado, é muito diferente, por exemplo, de uma química experimental do que, sei lá, de psicologia. É diferente, né? As áreas funcionam de maneiras diferentes. Então a ideia aqui era tentar fazer um índice que permitisse isso. Também é um índice que eu não entendo direito como eles fazem essa grande conta, tá? Então a conta é assim, olha, é a razão entre a média de citações por cada artigo e o potencial de citações dessa área do conhecimento. Tá? E como é que é esse potencial de citações da área? É a média do número de referências por artigo que cita o artigo que está sendo analisado. Tá? Tudo bem, eu também não entendo direito, gente, tá? Mas eu vou deixar os links aí embaixo para se vocês quiserem se aprofundar nessas outras métricas aí, tá bom? Bom, agora o último índice que eu vou falar para vocês, né? Esse sim é um índice, é o índice H. Vocês já devem ter ouvido falar bastante também. Como eu disse lá no começo, tem bastante gente que confunde, fala de fator H, índice de impacto, é índice H, tá bom? Que é também chamado de índice de Hirsch, ou Hirsch, sei lá, o nome do cara que inventou o negócio aí, tá? E ele foi feito inicialmente para a produção de pessoas, a produção de pesquisadores. Por isso que eu também já ouvi falar gente dizer que era o índice, que o H era de humano. Não, é de Hirsch, que é o nome do cidadão. Tá? Mas você pode aplicar esse mesmo índice, essa é uma mesma conta, é uma conta simples. Você pode aplicar para as revistas e a gente vai ver que elas usam também, elas também mostram essa métrica aí junto com as outras. E como é que você define o índice H? É assim, é o valor, o número do índice H é o maior valor de publicações H, né, que tem um número de citações igual ou maior que H. Então, se você tem 10 artigos com cada um deles pelo menos 10 citações, seu índice H é 10. Tá? Se você tem 20 artigos, 10 deles tem 10 citações ou mais, e os outros 10 não tem, tá? Tem 8, 9, 5, 6, seu índice H é 10. Tá? Então é uma conta fácil, tantos artigos com tantas citações. Ele tem um problema, que ele é acumulativo. Lógico, ele vai favorecer muito pesquisadores que estão mais tempo na estrada, porque quanto mais tempo você tem, mais citações você acumula, né? O número de citações só acumula. Quem está começando, quem está ali no começo da carreira, está na roça, né? E assim, no começo parece que é um pouco mais fácil você subir, ou não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas assim, imagine que você tem 3 artigos. Um deles tem uma citação, o outro tem 2, o outro tem 2. Então seu índice H é 2. 2 artigos com 2 citações. Para ele subir para 3, você tem que ter os 3 com 3 citações. Então mais uma aqui, mais uma ali e 2 no primeiro. No começo isso às vezes é mais fácil. Às vezes a gente empaca. Eu lembro quando eu comecei a ver esse negócio de índice H, você fica ali olhando, fala, cita esse artigo aqui, cara, para eu poder subir um e tal. Mas é assim que ele funciona. Agora, quando você está lá na frente, ao mesmo tempo que você está acumulando mais citações, sempre existem aqueles artigos que são mais citados que outros. E se você tem, sei lá, você já é um pesquisador muito bem estabelecido, tem um índice H de 40 artigos com 40 citações cada uma. Para você passar para 41, então todos esses 40 tem que ter mais uma citação para ficar com 41, e ainda mais um tem que chegar às 41. Então, às vezes, também isso não é fácil, porque aquele grupo de artigos mais citados continua sendo mais citado, eles às vezes passam muito,
né? Você pode ter artigo lá com 200 citações, mas seu índice H ainda está ali nos 10, 15, porque tem alguns que são pouco citados e estão ali com 5, 6 e você não chega nos 15, tá? Mas é isso. Você também pode aplicar isso para a revista, então você pode fazer a mesma conta, quantos artigos da revista tem tantas citações, você pode fazer média ali, ó, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, uma coisa assim, tá bom? Então agora é o seguinte, vamos ver isso na prática, vamos dar uma olhada nos sites que mostram isso pra gente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vê esses índices, esses fatores, esses números, e onde isso fica nos sites da Clarivate e tudo mais. Então vamos lá para a outra tela. Pessoal, eu estou aqui agora então no meu navegador e eu estou olhando o site do Publons, tá? Publons também é da Clarivate e ele traz as informações de cada pesquisador. Eu vou fazer, né, meio ao contrário. Falei agora do índice H, então vou mostrar primeiro para vocês o índice H. Então, esses são perfis que você pode ter gratuitos, né? Você vai lá, se cadastra, coloca o seu nome lá, você pode colocar as suas publicações, ele pode tentar procurar direto para você, mas às vezes ele não acha. E aí ele vai usar isso para mostrar o seu índice H. O que eu vou mostrar aqui para vocês esses sites? Para mostrar que pode ter diferença entre eles, porque muda o corpo né, de publicações que é analisado, aquele banco de dados que é analisado. O da Web of Science vai ser uma coisa, o do Scopus vai ser outra, o do Google Scholar vai ser outra. Então, olha só, eu tenho aqui no meu perfil do Web of Science, do Publons, 47 publicações, artigos, com um total de 873 citações, o que me dá um índice H de 17. Tá? Eu estou olhando a parte externa, eu não fiz login ainda aqui. Quando a gente faz login, a gente vê mais coisa, mas eu quero mostrar a parte externa para você. Tá? E aí ele te mostra quantas publicações, quantas citações tem cada publicação. Tá? Então, olhem aqui, que as minhas três primeiras, os 3, 4 artigos mais bem citados aqui, o primeiro tem 165 citações nessa base de dados, tá? 104, 98, 78, tá bom. Depois, quando a gente olhar no Google Scholar, vocês vão ver a diferença, tá? Então, esse aqui é a minha métrica de meu índice H. Eu tenho ao menos 17 com 17 citações. Se a gente descer aqui na lista, não sei se vai mostrar todas. Vamos ver. E tem essa coisa, às vezes você tem que estar logado, não? Olha lá. Tá vendo, ó? Até as 17 citações estão aqui, as 17 revistas com 17. Para eu subir para 18, então essa e essa tem que subir para 18. Não adianta só essa daqui subir para 18, né? Duas delas vão ter que subir para 18 citações e aí sim eu vou subir de índice aqui. Então a gente vê que a gente tem algumas, às vezes fica todo mundo junto ali e demora um pouco, né? Para subir para 19, então vai demorar mais, porque aí duas aqui vão ter que subir para 19, 20, então, ó, aí vai ficar difícil, porque esse cara aqui está lá atrás, né? Até ele chegar no 20, se é que vai chegar, vai saber. Então vamos ver agora também outras. Vamos ver aqui o Scopus. Eu acho que aqui eu consigo ver. Não, esse aqui é de revista. Aqui. Perfil de autor, tá? Todos os sites que eu vou mostrar aqui, para você mais um monte, estão ali embaixo na descrição do vídeo com links, tá? Tem link para os artigos do Eugene Garfield, tem link para um monte de site ali, histórico, como é que calcula as coisas, os sites diretos da Clarivate, do Scopus, do Simago, tal, tudo lá para vocês irem dar uma olhada, tem uma listona gigante lá. Então eu vou procurar o meu nome aqui e vamos ver o que aparece, porque esse vai ser o perfil do Scopus, que é um pouquinho diferente. Às vezes, né, dependendo da área, eles ficam bem parecidos, mas então vamos me achar aqui. Tem um monte, hein? Os meus primos pelo mundo aí, ó. Olha, gente, então tá aqui a parte pública do meu perfil, né? Você vê que dá para procurar sem estar logado em nada. E tá aqui, ó. Então aqui são 50 documentos com 1.031 citações, dando um índice H de 17. Então o índice é o mesmo do outro, mas tem mais citação, lá era 800 e tanto, e tem um pouquinho mais de artigo, porque eles indexam coisas diferentes. Aqui ele não vai me deixar ver, tá tudo em cinza aqui, porque eu não estou logado e tem coisas que, se não me engano, só dá para ver quando a gente está na rede da universidade, tá?
E agora, para ver a diferença com o Google Scholar, então esse é o meu perfil do Google Scholar. Ele tem um problema que ele não mostra muito bem aqui os artigos, mas ó, então são 2.102 citações na todo o período da minha vida de produções aí, o que me dá um índice H de 23, de acordo com o Google. Então é um bem maior, né? Mas aqui ele não é difícil de ver quantas publicações são, é uma coisa tão simples, né? Não sei por que eles não fazem. Você tem que ficar aqui clicando no mostrar mais e depois contar na mão quantos artigos tem, né? Custa botar um numerinho aqui, mas tudo bem. Então isso para vocês verem que tem essa diferença, tá? Esse aqui ó, tem o índice I10, que é o número de publicações com ao menos 10 citações. Então ele é um índice um pouco maior, né? 37, aqui desde 2017, aqui de todo o período. Então vejam que é bastante diferente de área, de banco de dados para banco de dados, dependendo da onde você avalia. O Google Scholar, em teoria, ele indexa tudo, mas aí nessas ele pode indexar coisas que não são muito corretas, porque, por exemplo, ele vai pegar resumo de congresso. E resumo de congresso não conta em todas as áreas. Tem área que conta resumo de congresso como um trabalho, tem áreas que não levam isso muito em consideração. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem tudo, eu não sei se ele é tão bem tunado, sabe? E a gente sabe que no Scopus e no Web of Science tem um cuidado muito grande com as revistas que entram ali. E aqui o Google simplesmente sai pegando tudo que tem na internet. Vamos ver agora, então, um pouco de fator de impacto, tá? Eu vou vir aqui no Scopus Preview, vou buscar... Bom, já de cara aqui é interessante a gente ver que tem, né, as revistas em ordem, quais que tem os maiores índices do CiteScore, tá? Aqui, então essa aqui, ó, CA, Cancer Journal for Clinicians, CiteScore de 716. Então, quer dizer que nesse período de 4 anos, né, do número de artigos, número de citações, 716. Muita coisa mesmo, né? Quantos documentos, ó, são 75 mil citações no período de 2018 a 2021, com 107 artigos. Então, gente, é muita coisa mesmo. Nature Reviews, Molecular Cell, The Lancet, New England, Journal of Medicine. Então, vê que as revistas de medicina e tal estão lá no topo, né? O The Lancet também é de medicina. Olha aqui a revista de física, química, Nature Review, material, medicina, Nature Energy, Cell, também é super bem. E aqui chegou a Nature. Então, a Nature normal, né? A Nature, que a gente fala tanto assim, tá lá em 16º, com um CiteScore de 70. Né? Olha, a Science nem entra na primeira da lista. Vamos ver se ela tá na segunda aqui. Só pra gente ter uma ideia. Depois a gente faz uma busca por alguma revista aqui. Então, as revistas do grupo Nature, a Science aqui em 25. A fator CiteScore de 57. Né? Bem interessante que a gente tem essas duas revistas como as grandes e não são necessariamente as mais citadas, tá? Então, eu vou buscar aqui título. E eu vou buscar quem? Vou buscar, claro, o Brazilian Journal of Geology. Por quê? Porque eu posso falar do Brazilian Journal of Geology sem problema. Porque, né, que eu sou editor dele. Então, eu não estou falando, né, de outras revistas, ninguém vai ficar bravo comigo. Aí, ó, achou aqui, ó, Brazilian Journal of Geology, acesso aberto, CiteScore de 3.1. Vamos dar uma olhada nisso com um pouquinho mais de detalhe. Deixa ele abrir aqui, ó. Então, CiteScore para esse ano, 3.1. Simago 0.7 e o SNP 1.26, né? Como eu disse, o CiteScore a gente entende, o Simago e o SNP eu acho um pouco difícil de entender e correlacionar. Então, olha lá. Para 2021 foram 526 citações nesse período aqui, 2018 a 2021, 171 documentos, dá um índice de 3.1. E aquele que eu falei para vocês, o CiteScore Tracker, quer dizer que ele já está contando as citações do período, né, para o próximo ano, então vai ser as citações de 2019 a 2022, e ele já está contando isso e fazendo um track para chegar lá. E aí ele diz em qual percentual você está, então na categoria de Earth Planetary Science aqui, General Earth Planetary Science, que é uma revista geral, né, de geociências, a gente está em número 68 de 191. Tá? Então é assim que vem para a revista, né?
Se eu fizer login aqui, às vezes a gente consegue ver mais coisa, mas eu quero mostrar o dado aberto para vocês. Vamos ver, bom, da Nature a gente viu os valores ali, vamos ver o fator de impacto, tá? Vamos lá no site da Clarivate. Então eu estou aqui no site da Clarivate, lógico, esse link está aí para vocês também, tá? Então o produto que eles vendem, né, com os fatores de impacto chama JCR, Journal Citation Reports. Tanto que vocês vão encontrar aí até edital de pós e coisa assim que fala, se você publicou um artigo no JCR-X, você tem tal coisa. É isso que eles querem dizer, que, né, é um fator de impacto maior que tanto ou igual a tanto, tá? O JCR é o relatório disso tudo. Então vamos ver aqui se a gente consegue ver alguma coisa, porque eu não estou logado em nada, tá? Talvez eu tenha que fazer um login aqui na rede da USP para conseguir ver. Tem também aqui, você pode fazer uma conta gratuita aqui no site da Clarivate, que também vai te deixar ver algumas coisas a mais, tá? Gente, esse site não tá me deixando fazer sem login. É engraçado que eu testei, né, antes de fazer o vídeo, e ele me deixou entrar e me deixou ver as informações do periódico sem fazer o login. Agora ele encasquetou que quer que eu faça o login de todo jeito. Tentei fazer na janela incógnita ali, né, coisa e tal, sem nada, e ele ainda continua, ele joga automaticamente pro login. Então vou fazer aqui, né, mas para vocês verem que essa também é uma das críticas, que você tem que ter um acesso, você tem que ter um login e tal, ou pagar, né, tem que ter uma assinatura, paga pela universidade ou pela CAPES, enquanto que o Scopus é de graça, né? Então, dá lá, tá aí nas métricas para 2021, então vamos botar aqui, vamos ver se ele acha a gente aqui. Aqui, ó. Vamos ver o que ele vai mostrar do nosso fator de impacto. Aqui é interessante que ele mostra as citações e tal. Então tá aí, ó. Informações da revista, né? A gente está no Science Citation Index Expanded. Aí, bababá, ISSS. Esse é um pouquinho. Aqui, ó. Então, fator de impacto para 2021, 2.253. Lembra que o site score estava em 3.1, um pouquinho maior, tá? Então, ele dá o normal, que é a conta toda, e sem as autocitações, ou seja, sem citações da mesma revista, né? Citações de artigos da mesma revista. Isso aqui é para tentar tirar aquela coisa de que teve gente que ficou enfiando citação da mesma revista para subir o fator de impacto. Ao mesmo tempo que ele é interessante, ele pode ser problemático porque tem artigos que merecem ser citados, tá? A gente sabe, né? Quando você conhece a listagem dos artigos, você sabe. Aí ele vai mostrar quem ganhou mais citações, ó, então vejam. O trend de evolução do valor aqui, então, subiu um pouquinho, depois caiu na pandemia, agora está subindo de novo. E aqui a conta das citações. Então veja que a gente tem um artigo aqui que tem bem mais citações que os outros. Ele tem 32 citações e os outros aí, ó, para baixo de 10. Então isso mostra que tem essa distribuição assimétrica, tá? Tem um outro índice indicador aqui, total de citações, ele vai mostrando aqui o que está crescendo, ó. Distribuição das citações, esse é interessante. Então, a gente tem uma distribuição muito assimétrica, um histograma onde você tem poucos artigos aqui, ó, com, né, bastante citação. Então, aqui, ó, na verdade é o contrário, né? Aqui é o número de artigos está no Y e as citações estão no X. Então, você tem um número grande de artigos, que é essa barra grande, com 0 ou 1 citações. E aí vai caindo, 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 e depois você tem lá um artigo lá na frente com bastante citação, 30 e poucas citações, e um artigo lá na frente com 40 e tantas citações. Então sempre vai ser assim, praticamente para toda a revista. Você vai ter uma distribuição muito assimétrica, tá? Ele faz outras análises de acesso aberto e tal, né? Eu também ranqueia. É interessante, tem bastante coisa aqui para dar uma olhada. É legal de ficar vendo isso é muito bom para quem é editor, tem muita informação interessante aqui, ajuda a você conseguir talvez até um patrocínio para sua revista e tal. Ele traz essas duas outras métricas aqui, ó, que eu vou falar para vocês que eu ia falar delas. Quando eu comecei a fazer o vídeo, eu marquei de falar, né, do Eigenfactor aqui, do Eigenfactor normalizado, mas o site deles, os caras que criaram esse Eigenfactor, simplesmente está parado desde 2016.
Então não tem nenhuma atualização. Então eu não consegui achar muitas informações sobre como ele é calculado e tal, então resolvi nem falar, tá? Eles também trazem, olha, o fator de impacto de 5 anos, porque lembra que aqui eles estão fazendo uma conta com janela de 2 anos, né? Citação de um ano sobre os 2 anos anteriores, e aqui com relação aos 5 anos. Então ele já sobe um tanto e já dá uma média mais interessante para aquilo que a revista é, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos buscar alguma revista famosa para a gente ver a distribuição das citações. Vamos pegar a nossa queridinha Nature aqui. Vamos ver como é que fica a distribuição das citações na Nature. Vamos lá, Nature, vamos descer. Vai, ó, 69, fator de impacto. Numa ascendente aí. Quem que é o artigo mais citado nesse tempo? Ó, o artigo sobre pneumonia, coronavírus, 2.355 citações nesse período. Né? Alguns artigos, ó, 2.000, muita coisa, né? Então você vai ter aí uns 70 artigos, né? Porque o fator de impacto é 69, você vai ter uns 60, 70 artigos muito bem citados. E vai embora a lista, hein? Mas vamos descer aqui, 1 milhão de citações no total, desde sei lá quando que eles colocam aqui, não sei se é 2017 ou um tempo maior. Aqui, ó, distribuição das citações. Então, ó, a mesma coisa, a mesma curva bastante assimétrica. Então, né, olha lá, praticamente sem citação, mais de quase 600 artigos. E aí, com muita citação, poucos artigos, tá? Inclusive, um ou outro artigo com uma citação muito elevada. Essa forma aí da curva, que você tem a curva assimétrica comum, e aí lá na frente você tem um pico gigantesco, é bem característico dessas revistas tipo Nature Science, que tem um artigo que joga lá para cima, 2 artigos, e aí eles vão ser responsáveis por levar o fator de impacto lá para cima. Legal, né? Então agora a gente já sabe melhor como é que funciona essa história de fator de impacto, de site score, de índice H, o que dá para usar para comparar, o que não dá. Sempre lembrando que o fator de impacto não foi criado para comparar, para dizer se uma revista é melhor que a outra. Ele foi criado para a pessoa se achar ali, ver qual revista ele vai ler, ver, né, o que ele vai assinar e tal. Então, ele não diz se uma revista é melhor que a outra. Eu escuto muita gente falando isso, e isso não é uma conclusão que você pode tirar só do número do fator de impacto. Tá? Tem muitas outras coisas que você pode avaliar que vão te dizer se essa revista tem realmente mais qualidade, se ela tem mais impacto, se ela tem mais impacto direto na sociedade ou não. Hoje, com o crescimento das redes sociais, tem muita gente fazendo métricas já relacionadas aos artigos, tentando deixar de lado as métricas das revistas, mas tentando olhar o impacto dos artigos e dizer, olha, independente da revista, esse artigo aqui ele foi muito citado, ele foi muito mencionado, ele, né, chamou a atenção da mídia, levou a uma mudança de política pública, sei lá, uma coisa assim, para tentar ver o impacto dos artigos. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que pensar é o uso desses indicadores como ferramenta de avaliação. Porque se a gente sabe que nem todo número de fator de impacto significa uma coisa muito melhor, uma coisa muito diferente da outra, né? Você tem uma revista que numa área ter fator de impacto, às vezes lá nas geociências você vai ver fator de impacto ali, 8, 7, 6, é um número super elevado. E aí quando você vai para áreas médicas, esse fator de impacto muda muito. Né? Vamos ver como é que isso fica. Vamos voltar ali no Web of Science. Deixa eu voltar aqui para o notebook e ver. Notebook, né? Para o navegador. E vamos ver se a gente consegue ver por área do conhecimento. Será que a gente consegue ver por área do conhecimento? Vamos ver por categorias. Então, fecha. Ciências da agricultura, artes humanas, biologia, química, medicina clínica. O que acontece se eu clicar aqui? Aí ele dá subcategorias, né? Não era bem isso que eu queria. Mas eu queria, por exemplo, pegar a geociência de uma maneira geral, geologia, geociências multidisciplinar. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Número de revistas. Vamos ver se ele dá. Eu quero ver se ele dá uma listagem pra gente das revistas, pra gente ver. Olha lá, fator de impacto GIF.
Tá, coisinha aqui. Então, Nature, vamos deixar de lado, né? Nature Geoscience também. E aí a gente tem, ó, então as grandes estão ali para cima dos 10, tá? Earth Science Reviews e coisa assim, 12, 11, tá? E aí, ó, 8, 7, 6, 5, isso são as top, tá? As revistas top da área de geociências estão nessa casa. Vamos voltar e tentar ver, por exemplo, na área de clínica, médica, alguma coisa assim, que não é minha área, não sei se eu vou achar uma coisa boa, mas vamos lá, vamos tentar achar. Olha aqui, ó. Peguei doenças infecciosas, né? Tá bem na moda o tema aí, ó. Olha os fatores de impacto. 86, 71, 30, 15. Ah, depois cai ali pro 67 também. Então, o que acontece, gente? Deixa eu voltar para a tela aqui. As áreas são muito diferentes. Numa determinada área, você vai ter revistas ali com fator de impacto 5, 6, estão muito boas. Na outra, a média das revistas pode estar no 10, no 15. É difícil comparar a área. E eu digo isso porque isso vem sendo utilizado para a nossa avaliação aqui no Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem esse sistema incrível, que é o Qualis. O Qualis, se não me engano, ele foi criado quando? Eu acho que é de 98. Isso, 98. Eles criaram o Qualis como, né, um banco de dados, uma maneira de fazer uma avaliação ali da publicação científica brasileira, de tentar mapear essa publicação científica brasileira e de categorizar as coisas, né? E, na minha visão, muito mais pensando na pós-graduação, onde os nossos pós-graduandos estão publicando. Tanto que o Qualis é feito pela CAPES, né? Que é quem cuida da pós-graduação. Ele não é feito pelo CNPq, que cuida da ciência brasileira, ou deveria cuidar, né? Não é um produto do Ministério da Ciência e Tecnologia, é um produto da CAPES, que é do Ministério da Educação. Então, ele veio como uma ferramenta para avaliar os programas de pós-graduação. E ele tem muitas críticas, né? Ele tinha até as versões anteriores, vai sair uma nova esse ano, mas até as versões anteriores ele tinha ali os níveis, então A1, A2, B1, B2, tinha vários níveis de revista, que eram classificadas por equipes ali, chamadas pela CAPES, para fazer avaliação dos periódicos e ver onde eles se encaixavam, quem era melhor que quem. A partir desse ano, se não me engano, já está pronto e vai sair em agosto desse ano, tá? Se você está no futuro, estamos aqui em comecinho de julho de 2022. E aí agora vai ser um negócio que é o Qualis Referência. O que acontece? Até a versão anterior do Qualis, uma revista ela podia ter classificações diferentes. Então, uma revista de geologia podia ser A1, A2 na área de geologia e B3, C, sei lá o que, na área de, sei lá, psicologia, sabe? Uma coisa assim. Ela tinha pesos diferentes de acordo com as áreas. E agora ela vai ter um peso, cada revista vai ter um peso de acordo com a área mãe. Então a revista é de geologia, ela é classificada na área de geologia e pronto, esse valor vale para qualquer um. Quem for da engenharia e publicar lá vai ter o mesmo valor, né? E assim vai vice-versa, né? Mas qual é a grande questão? A grande questão é que esses índices, essas métricas, elas estão sendo usadas para ajudar a fazer o Qualis. Então a gente sabe que essas métricas entram na conta. A gente não sabe exatamente como, mas o fator de impacto é levado em consideração, o site score é levado em consideração, e isso pode levar a distorções, né? E a gente também sabe que ocorrem distorções por área, tá? Se vocês forem procurar, eu vou deixar até um artigo aí que fala sobre o Qualis e tal, mas tem um outro que eu tinha lido ano passado, eu acho, eu não consegui encontrar, que fazia uma crítica maior ao Qualis, porque da maneira como ele vem funcionando, sabe? E a gente já escutou, eu já escutei muita história de que determinadas áreas colocaram revistas nacionais como A1, seja o nível mais alto, porque sim, sabe? Porque é a revista nossa, dos nossos amigos, do nosso departamento, uma coisa assim. E quando você olha essa revista, então a revista brasileira de sei lá o quê, e compara com a sei lá o quê, que tem esse nome em inglês, a revista mais tradicional da área, você vê que o nível das revistas é muito diferente. Então,
Aquela brasileira, por mais que a gente goste do pessoal que trabalha lá e seja amigo deles e tudo mais, a gente sabe que ela não é uma A1. Pode ser uma A3, uma A4, mas não é A1. E ela está colocada como A1 porque o grupo que está ali decidiu que tinha que ser. E isso tem até uma lei, que se não me engano é da área de economia, que é a lei de Goodhart, que fala que quando uma métrica, quando alguma coisa que você mede se transforma num alvo, ela deixa de ser uma medida boa, sabe? Ela deixa de ser uma métrica válida. Então, quando a métrica ali virou um alvo, para que você está usando? Quando você artificialmente sobe uma revista para uma categoria maior, o que você está ganhando com isso? Porque a ideia de ter uma classificação é que as revistas, ou o pessoal que trabalha nas revistas, né? A revista não faz nada, as pessoas que trabalham nas revistas trabalhem para subir o nível dessa revista e subir na classificação. Para que a ciência brasileira suba de nível. Para que as nossas revistas passem a ser lidas lá fora. Para que as pessoas vejam a ciência brasileira. E se você pega uma revista que não tem um nível de A1 e joga ela como A1, cadê? Para quê? Sabe? Para onde vai isso? Qual é a motivação para as pessoas de outras áreas trabalharem para suas revistas crescerem, vendo as outras revistas subir artificialmente? Entende? E qual é a motivação que o pessoal dessa revista que subiu artificialmente vai ter para melhorar a revista? Você tem que ter alguma motivação por trás, porque dá muito trabalho. No Brazilian Journal of Geology, eu vi esse trabalho acontecer com as outras pessoas, o professor Cordani, depois o professor Comini, que cuidaram da revista para fazer ela deixar de ser a Revista Brasileira de Geociências, passar a ser o Brazilian Journal of Geology, passar a publicar apenas artigos em inglês para poder entrar no Web of Science, para ser indexada. E é difícil entrar no Web of Science, você tem que mandar aplicação. Os caras ficam 2 anos ali avaliando a sua revista, vendo se você publica, se você não atrasa, se você tem periodicidade, se você mantém as coisas funcionando, para depois entrar lá e depois de um tempo e ter as primeiras métricas. Então, cadê a motivação para as outras revistas fazerem isso se você simplesmente jogou ela lá em cima? E cadê a motivação dos nossos autores em fazer trabalhos melhores, se ele sabe que ele pode fazer um trabalho com um nível um pouquinho mais baixo e publicar naquela lá, porque ela foi alçada. E porque na hora dele ser avaliado, vai contar aquele A1. Né? Porque nós ali na pós-graduação, nossos alunos, a gente sabe que vai ter uma avaliação para CAPES, e quanto mais revista 1, melhor. Então, o que a gente faz? A gente procura publicar nas revistas maiores, nas revistas internacionais, a gente procura melhorar o nível dos nossos trabalhos, a gente procura fazer trabalhos mais abrangentes, que tragam a atenção de pesquisadores de fora e levem a ciência brasileira para fora, ou a gente vai todo mundo publicar numa revista que foi alçada a A1, para poder dizer para a CAPES que todo mundo publica na A1 e que está tudo muito bom. Então isso é um problema. Essas métricas, elas têm que ser tratadas com muito cuidado. Isso não só pela gente, né, que tem que entender o que essas métricas são, tem que entender que nem tudo é um número ali, que nem tudo significa que uma é melhor que a outra ou não, mas também tem que ser tratado com muito cuidado pelo pessoal que está acima da gente, fazendo as políticas de avaliação de ciência, de avaliação de pós-graduação, de melhoria da da ciência brasileira como um todo. Né? Isso daí tem que ter sido levado em consideração, e eu espero que algumas dessas distorções no Qualis sejam revistas aí. Eu estou aguardando ansiosamente o lançamento desse novo Qualis, que acho que vai ser em agosto, para ver como é que isso ficou. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Então, a gente falou de índices, falou de métricas, explicou como as coisas funcionavam, e rolou até um desabafo aí no fim sobre o Qualis e sobre como é que a gente está indo e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado interessante, tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, deixa aí, porque eu leio tudo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu leio tudo, garanto para vocês. Aproveita, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, imagino que já esteja, mas se você não tiver, se inscreve, compartilhe esse vídeo com muita gente, porque esse é um vídeo que eu sei que muita gente precisa ver. Compartilha com todo mundo da pós-graduação, bota no WhatsApp da família, faz o que for lá,
Tá? Aproveita, segue a gente ali nas redes sociais, o Twitter, Instagram, vira e mexe, tem alguma coisa por lá. Eu aviso também quando sair novo vídeo por lá, porque eu sei que nem sempre o sininho do YouTube ajuda. E é isso. Fiquem com a gente, se vão aparecer mais alguns vídeos aí. Agora, no final, se vocês quiserem assistir, ajuda muito o canal. Se vocês continuarem assistindo os nossos vídeos, porque o YouTube adora quando a pessoa não sai do canal, ela continua assistindo os vídeos. E isso também ajuda o algoritmo do YouTube a mandar os nossos vídeos, recomendar para mais pessoas. E quem sabe a gente expande um pouco essa ideia e tira mais dúvida de mais gente sobre como essas coisas funcionam. Maravilha, gente? Então é isso. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.